Vamos lá, questão 3 diz o seguinte. Aldo, Bento e Chico são donos de um imóvel em sociedade. Aldo é proprietário de 1/3. Então eu já vou colocar aqui que o Aldo ele tem 1/3 do imóvel. O Bento é proprietário de 1/4. Então eu tenho aqui que o Bento ele tem 1/4. E o Chico ele é proprietário da fração restante. Mas qual é a fração restante? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Então a gente parou aqui, o Chico é da parte restante. Bom, se eu tenho um imóvel com 1/3 e eu tenho um imóvel, uma parte de 1/4, eu vou somar esses dois. Você sabe que para somar não precisa fazer o MMC, é só a gente multiplicar aqui embaixo, né? 3 vezes 4 é 12, e aí você faz multiplicando. 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 4 é 4, e soma 3 com 4 é 7. Então eles têm, os dois juntos têm 7/12. Qual é o restante então que o Chico tem? Quanto falta para completar 12 sobre 12? Faltam 5/12. 5/12 é a parte então do Chico. Então aqui a gente resolveu uma parte da questão. Achamos aqui a parte do Chico. Aí ele continua dizendo que o Chico decidiu sair da sociedade e vendeu a sua parte aos dois sócios, de modo que, após a venda, a proporção entre as partes do imóvel de propriedade de Aldo em relação à parte do imóvel de propriedade de Bento se mantivesse igual à mesma proporção de antes da venda. Ou seja, a proporção do Aldo e o Bento com relação ao outro ela vai se manter, mesmo depois de receberem as partes de Chico. Ele diz assim a proporção do imóvel que o Chico vendeu ao Aldo foi de quanto? Ele quer saber qual é a parte que o Aldo ganhou com essa divisão aqui do Chico entre eles. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Eu tenho aqui a proporção do Aldo e do Bento, é essa aqui a proporção entre eles. Então a proporção é de 1/3 para 1/4. Você sabe que isso aqui significa 1/3 dividido por 1/4. Então eu tenho aqui 1/3 dividido por 1/4. Você sabe que na fração a gente não divide, né? A gente multiplica cruzando. Então eu tenho aqui 1 vezes 4 é 4 e 3 vezes 1 é 3. A proporção entre eles é de 4/3. Então a proporção entre Aldo e Bento é igual a 4/3. Muito bem, essa é a proporção que cada um tem do imóvel. 4 partes para 3 partes. O Chico vai dividir a sua parte entre eles dois. Então ele vai dividir os 5/12 que ele tem entre as partes. Ele não vai dividir entre valor de imóvel, aqui não entra valor de imóvel. Ele vai dividir entre as partes. Quantas partes tem os dois? Eu tenho 4 partes com 3 partes. Eu tenho 7 partes. E ele vai dividir 5/12 entre as partes. Então o que ele vai fazer é 5/12 dividido pela parte. E aqui eu coloco 1 aqui embaixo e de novo resolvo cruzando. 5 vezes 1 é 5. 12 vezes 7 é 7 vezes 2, 14, vai 1, 7, 8, 5/84. 5/84 é cada parte. Cada parte. Então, uma partezinha vale 5/84. Uma parte. Ele quer saber quanto é que o Chico vendeu ao Aldo. Se o Aldo tem 4 partes e cada parte vale 5/84, o que eu tenho é 5/84 vezes 4, que é a parte do Aldo. E aqui a gente vai multiplicar. Quando é multiplicação é normal, né? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 5 vezes 4 é 20, 84 vezes 1 é 84. Não temos essa resposta aqui, mas a gente pode simplificar, né? Se a gente dividir aqui por 4, 20 dividido por 4 é 5, e 84 dividido por 4 é 21. 5/21, letra B.